Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. É um privilégio estar aqui com você, estudando a palavra do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no canal, então não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você será notificado. E lembre-se também de curtir, de comentar, de compartilhar o nosso conteúdo, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante. O nosso objetivo é que vidas sejam edificadas através da pregação, do entendimento da palavra do Senhor. Estamos dando continuidade à abordagem da leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Hoje nós leremos do versículo 18 ao versículo 22, uma mensagem conhecidíssima e que vai trazer uma riqueza para a sua vida. Vamos ler? Diz assim o título: A figueira que não deu fruto. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. Em algumas versões você vai encontrar: nunca mais nasça fruto de ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muito se admiravam os discípulos e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é: Jesus não está amaldiçoando aquela figueira. Jesus jamais amaldiçoaria a sua criação, a natureza, porque Jesus também fez parte da criação de tudo que foi criado. Então, nós precisamos anular esse pensamento de que Jesus está amaldiçoando aquela árvore. Jesus está saindo de Jerusalém, onde ele tinha purificado o templo, está retornando para a cidade de Betânia com os seus discípulos. Ele tem fome, procura um fruto naquela figueira, só acha folhas, e ele profere palavras dizendo: nunca mais nasça ou produza fruto em ti. E depois que Jesus produz essas palavras, ou profere, melhor dizendo, essas palavras, aquela figueira ela seca imediatamente. O secar da figueira foi o resultado das palavras que saíram dos lábios de Jesus. E os discípulos ficaram admirados com aquilo, e Jesus falou para eles: olha, se vocês tiverem fé e não duvidardes, pode acontecer coisas maiores do que aconteceu com a figueira. Vocês podem dizer ao monte para eles se erguerem, vocês podem dizer ao monte se erguer e se lançar ao mar, e assim vai acontecer. Então Jesus conclui a sua fala dizendo que tudo que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Então, o que Jesus quer ensinar, já que ele não está amaldiçoando a figueira? Bem, algumas pessoas acreditam que Jesus está usando a figueira para se designar, para se referir à nação de Israel. Era uma nação que, na época de Jesus, professavam a justiça, até demonstravam uma santidade externa, mas não passavam de religiosos, principalmente os líderes da época, e também rejeitavam a Jesus. Então era uma nação já improdutiva espiritualmente falando.
Mas não é esse ponto que o texto vai destacar, que vai enfatizar. A ênfase aqui é dado à fé usada durante uma oração. É isso que Jesus está ensinando. O poder da fé no momento em que nós oramos, no momento em que nós falamos com Deus, no momento em que palavras saem da nossa boca. A fé em hebraico é emuná e quer dizer confiança. Então Jesus está dizendo, em outras palavras, que se eu pedir qualquer coisa ao Senhor no momento que eu estiver orando e utilizar a minha confiança, a minha certeza, a minha fé, então, sem duvidar, aquilo que eu estou proferindo durante a minha oração, o meu diálogo com Deus, vai acontecer. Porque a oração e a fé são dois elementos que precisam andar juntos. E o exercício da fé durante a oração, durante o que nós proferimos, durante o que nós falamos, causa um impacto profundo, enorme sobre todas as coisas. Tudo que nós pedimos a Deus em oração, sem dúvida, sem talvez, sem será, nós vamos ver um resultado. Nós vamos ver um resultado negativo ou resultado positivo. Jesus, nesse caso aqui, está mostrando o poder das palavras que saíram da sua boca, falando que daquela figueira não se colheria mais fruto nenhum. Então, nós precisamos entender que há poder nas nossas palavras. Mas é um texto que nos remete mais ao campo da oração, a ação de orarmos e orarmos com fé, para que através daí nós possamos ter a nossa oração atendida, se ela estiver alinhada com a vontade de Deus, é claro. Então, oração e fé vai gerar intimidade com Deus, mas também vai nos trazer autoridade sobre todas as coisas, para nós removermos os montes, para nós removermos os obstáculos que aparecem na nossa vida, para nós superarmos as situações adversas. É isso que Jesus está ensinando. O poder da fé durante a oração, sem duvidar. E às vezes, nós durante alguns momentos da nossa vida, temos uma tendência, uma propensão a questionar o porquê das coisas, enfim, as incertezas da vida. E Jesus está aqui ensinando que sempre tudo que nós falamos seja carregado de fé, ou seja, de confiança, de convicção, de certeza, nunca de dúvida. Eu sempre digo que fé é algo que todos nós temos, nós só precisamos exercitá-la. Então, exercite a sua. Que Deus te abençoe e até a próxima.